Muito bem, turma. Hoje vamos começar a ver aí um novo assunto, certo? Então, vamos prestar atenção, né? A gente estava vendo aí nas últimas aulas sobre a questão dos verbos, né? A gente viu aí e isso será importante para estudarmos agora um novo assunto que a gente vai começar a ver, que é sujeito e predicado, análise das orações, das frases das orações, tá bom? Que é a relação que os elementos estabelecem lá dentro de uma oração, tá? A gente vai aqui retomar alguns conceitos para que a gente possa seguir, para que a gente possa avaliar aí, né? Possa estudar o que é sujeito e predicado, a gente tem que ter na mente, relembrando aí, tá? A diferenciação entre frase, oração e período. E é o que a gente vai fazer agora, retomando aí estes conceitos, tá? Então, o que é uma frase? Lembrando aí o conceito de frase, é tudo aquilo, todo aquele enunciado que tenha um sentido completo e a intenção de comunicação, tá certo? Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o enunciado tem o seu sentido completo, ou seja, é um enunciado, é um ato de fala, o menor ato de fala que existe é uma frase, dentro de um determinado contexto ele vai ter um sentido, você vai entender ele, tá? E não vai precisar da presença do verbo. Existem dois tipos de frases, são as frases nominais, são essas que não precisam de verbos, e as frases verbais, que possuem, né, o verbo. Essas palavras que a gente estava estudando aí, essa classe de palavras, né, que denomina aí, relembrando, né, ação, ocorrência, estado, fenômeno meteorológico. Tudo isso aí é verbo, tá? Então, é a diferença, ó. Por exemplo, silêncio. Silêncio. Se você, dentro de um determinado contexto, eu chego numa sala de aula, eu falo silêncio, ou eu escrevo silêncio, vocês vão entender que é para se calarem, tá? Então, isso aí é apenas uma palavra, não tem nenhum verbo aí, mas tem um sentido, certo? Tem um sentido completo, por isso que é uma frase. Frase, todo enunciado, todo ato de fala que tem um sentido completo e tem uma intenção de comunicar, né? Intenção de comunicar, tá bom? Então, dentro de um determinado contexto, você entende aquela palavra lá, se ela faz um sentido, se ela tem um sentido, se você consegue compreender, se você consegue, se a intenção de comunicação foi efetivada, então aquilo é uma frase, tá bom? E aí, ó. E agora, José, também aí é uma frase, tá certo? Uma frase aí. Choveu aqui, já está dizendo, é um verbo, sabe? Não sei o que dizer. As frases são marcadas por quê? Pela entonação, né? E quando a gente fala, na fala, tem a chamada entonação. Silêncio! E agora, José? Né? Você percebe a entonação das palavras. Na escrita, como é que a gente identifica isso? Através dos sinais de pontuação, exclamação, interrogação, travessão, né, vírgula, tudo isso, certo? Que a gente consegue identificar o que é uma frase. Então, frase, tudo aquilo que tem um sentido completo, tá? E tem uma intenção de comunicação. Então, temos as frases aí, que não são frases nominais quando não tem verbo. E a frase verbal, a frase quando tem verbo. Quando a frase possui um verbo, ela não é apenas uma frase, ela é chamada de oração, certo? Oração é o enunciado, é o ato de fala que vai se organizar ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? Dois verbos juntinhos aí, tá? Que tem o sentido de um, tá? Funciona como um. Então, as orações podem ou não ter sentido completo. Pode ter apenas aí o verbo, certo? Um verbo que precisará de um complemento depois. A gente vai ver mais na frente, tá? Então, apenas um verbo forma uma oração. No caso, saia. Você diz assim, saia, o verbo sair, tá? Saia. Você está dando a ordem lá no modo imperativo, lembra no modo da ordem dos verbos? Pronto, saia. Aquilo ali é uma oração. É uma frase, por quê? Porque tem um sentido completo dentro de uma determinada situação. Mas é uma oração porque é formada por um verbo, tá? Aqui, ó, acabamos, finalmente. Aqui, acabamos, acabar, do verbo acabar, da ação de acabar. Então, aqui é um verbo. Se tem um verbo aqui, não é apenas uma frase, é uma oração, certo? É uma oração porque é uma frase construída em torno de um verbo. Levaram tudo.
também é uma frase construída aqui em torno do verbo levar. É provável, verbo ser aqui conjugado, ele é, né? Verbo ser, eu sou, tu és, ele é, tá? Então, o verbo aqui está construindo aqui em torno de um verbo, é uma oração, e aqui também, ó, uma locução verbal, dois verbos, tá? Verbo auxiliar e o verbo principal, certo? Verbo auxiliar, verbo verbo ser, verbo estar, permanecer, todos esses são verbos auxiliares, tá? E aqui, indo, verbo ir, né? O verbo ir aqui, uma locução verbal, certo? Então, o que é frase? Todo enunciado construído, né? Que tem uma intenção de comunicação, tá? Tem uma intenção de comunicação e tem um sentido completo. Oração, não necessariamente precisa ter um sentido completo, mas o que é importante na oração, que tem um verbo. Se tem um verbo, é uma oração, certo? É a frase organizada ao redor de uma oração. E o período? Período é toda a frase organizada em uma ou mais orações. Preste atenção. Nem toda frase é uma oração, porque tem frases que não possuem verbo. Agora, toda oração é uma frase, certo? Porque a oração é uma frase construída ao redor de um verbo. Oração é uma frase construída ao redor de um ou mais verbos, certo? Pode ter mais de um verbo, ok? Então, e o que seria o período? É o conjunto de uma ou mais orações. Então, uma oração é um período? Sim. Um período é a mesma coisa de uma oração? É. O período é uma frase? É. Também. Não é um ato de fala, uma intenção comunicativa? O período também é uma frase. É uma frase construída ao redor de quê? De um ou mais verbos. Se tem um ou mais verbos, ele não é apenas o período, ele é também uma oração. Então, para termos aí essa distinção bem clara, para podermos prosseguir e chegarmos finalmente no assunto da aula, que é sujeito e predicado, certo? O que é o sujeito e o que é o predicado dentro de uma oração. Sujeito e predicado vai ter que ter oração, porque tem que ter o verbo, certo? Se não tiver verbo, não dá para fazer a análise, não tem sujeito nem predicado, certo? Tendo o verbo é oração, tendo o verbo é período, ok? Aqui, período é formado por uma oração agrupada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Aqui, alguns exemplos. Estamos felizes com os resultados, faltam apenas alguns dias e talvez eu vá, tá? E os períodos podem ser simples, se tiver um verbo só, ou composto. Composto é formado por uma ou mais orações. Aqui, ó, faça. Só essa frase aqui, ó, só isso aqui é o verbo fazer, é uma oração. Sozinha ela é uma oração. Ela precisa de um complemento? Precisa. Mas sozinha ela já é uma oração. Faça, né? Como eu pedi, ó, aqui, ó, pedi é outra oração. Aqui tem duas orações, então é um período composto. Não sei, ó, o verbo aqui. Não sei, uma oração. Se tenho, olha o outro verbo aqui, outra oração, certo? Começou a gritar aqui uma locução verbal, enquanto ele ia passando outra locução verbal. Então, tem mais de um verbo, mais de uma locução verbal no período, ele não é um período simples. Simples é se tiver um verbo só. Tem um ou mais verbos, ele é um período composto, tá bom? Então, para dar uma relembrada nesses conceitos aí, para que a gente possa finalmente partir agora sim, tá? Para predicado, tá bom? A gente possa partir para o sujeito predicado. Bom, vamos lá. Então, esses termos, sujeito e predicado, dentro de uma oração, como é que a gente identifica e diferencia esses dois termos? Prestem atenção. Bom, vamos lá. Eles são chamados termos essenciais de uma oração. Toda oração, tá, vai ter um ou outro, principalmente o predicado. Por quê? Porque a oração tem o verbo. E a partir do verbo é que a gente identifica o predicado. Tá? Então, sujeito é aquilo ou aquele de quem se fala. E o predicado é a informação que é dada sobre esse determinado sujeito. Uma forma fácil de detectar esses termos é perguntando quem e ou o que ao verbo. Por exemplo, os estudantes organizaram a homenagem.
Aí você pergunta, quem foi que organizou a homenagem? Quem organizou foi os estudantes. Então, os estudantes são o quê? É o sujeito desta oração. Entenderam? Olha só. Pergunta ao verbo. Identifica primeiro dentro de uma oração qual é o verbo, aquela palavra que denota ação, né? Um estado, uma ocorrência, tá? Um fenômeno meteorológico. Você identificou isso aí? Tem uma palavra dessa dentro de uma sentença, do enunciado? Então é uma oração, tá? Aí a gente agora vai analisar quem é o sujeito, quem é que está praticando a ação. Lembra lá das vozes verbais? O sujeito pratica a ação, o sujeito sofre a ação, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. É isso aí, tá? A gente vai analisar isso agora. Então, pergunta aqui, achou o verbo organizar. Aí organizou a homenagem. Aí você vai perguntar quem organizou a homenagem. Aí você descobre quem é o sujeito. Quem organizou a homenagem foi os estudantes, tá? E o que foi feito? Organizaram a homenagem. A partir do verbo, achou o sujeito. Depois do verbo, tudo é o quê? Tudo é predicado. Tudo é aquilo que é o quê? Direcionado a responder aquela pergunta lá. Está falando sobre o sujeito. Está dizendo uma informação sobre o sujeito. É o que nós denominamos de predicado. Certo, pessoal? Outro exemplo. O discurso foi modificado. Nessa oração aí. Vamos achar o verbo? Que palavra dessas aí está denominando uma ação, um estado, né? Ou alguma coisa? Será que é discurso? Não, né? Modificado, é? Não. Então só pode ser o quê? Foi. O verbo ser. Ele foi. Passado, tá? Ele foi modificado. Pronto, achamos aqui o verbo foi. Então, ó, foi modificado, a gente já sabe que é o quê? Que é o predicado. É o que está se falando sobre alguma coisa. Aí você quer descobrir quem é o sujeito. Aí você pergunta, para esse verbo aqui, foi? O que é que foi modificado? Ele vai responder, que foi modificado foi o discurso. Então, essa parte aí, o discurso, ele é o quê? Ele é o sujeito desta oração. Oração, o quê? A frase construída ao redor de um verbo, certo? Que também é um período. E aí só tem um verbo, então é um período simples. Se tivesse mais de um verbo, seria um período composto, tá bom? Então aí, ó, o que é que foi modificado? Né? Algo foi modificado. Essa informação dada sobre algo é o predicado da oração, tá? E o que foi modificado foi o quê? Foi o discurso. É o discurso de que se fala. Logo, ele é o sujeito da oração. O sujeito da oração é aquilo sobre o que se fala. Predicado da oração é aquilo que fala alguma coisa sobre o sujeito. Como é que acha o sujeito? Primeiro identifica o verbo da oração, faz a pergunta ao verbo, você vai descobrir quem é o sujeito. Mas vai ter um tipo de sujeito mais na frente que a gente vai ver que tem uma oração que não tem sujeito, só tem o predicado. Mas é cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então aí, ó. Vamos lá, certo? O sujeito, ele pode vir ou no início da frase, ou no meio, ou no final, certo? Se ele vier no início, ele está na ordem direta, quando o sujeito vem antes do predicado. Por exemplo, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Então aí quem é, pode ser do tamanho que for. O sujeito pode ser do tamanho que for. Ele vai ser antes do verbo. Você achou o verbo, o que vem antes é sujeito. Ou depois. Aí você vai ter que perguntar ao verbo, olha só. Os formandos e professores empenhados organizaram. Olha aqui o verbo organizar. Ele organizou, tu organizaste, eles organizaram, certo? Organizaram a festa. Pronto, tá aqui. Achou o verbo. Pergunta agora ao verbo. Quem foi que organizou a festa? Aí tudo que veio antes será o seu sujeito, ó. Os formandos e os professores empenhados. Toda essa parte aí é o que? É o sujeito da oração. Ele está na forma direta. Ele veio antes do predicado.
predicado, mas pode ser que você inverta as frases aí e ele venha depois, vem depois do predicado, ó. Aí, ó, organizaram as festas, né? Quem foi que organizou as festas? A mesma coisa, continua a pergunta, só que você colocou o sujeito depois do predicado, mas ele continua sendo sujeito. O verbo continua indicando quem é ele, ó. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Os formandos e os professores empenhados continuam sendo o quê? Continua sendo o sujeito desta oração. Só que ele, em vez de ele estar antes do predicado, ele foi colocado depois. Mas você continua identificando ele se você identifica o verbo. O que é importante é vocês acharem o verbo, certo? Identificou o verbo, você destrincha toda a oração. Ou os verbos, tá? Porque tem período composto que tem mais de um verbo, certo? Então, achou aí o verbo, você vai destrinchar o resto, certo? E ele pode vir no meio, deslocado no meio da oração, ó. Depois, no caso, aí aparece no meio do predicado, ou seja, depois do verbo, assim, ó, empenhados, tá? O verbo. Aí bota, ó. Os formandos e os professores organizaram a festa. Continua a mesma coisa. Pergunta aqui, quem foi que organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Ele só deslocou a parte do empenhados e colocou na frente, certo? Os formandos e os professores empenhados, certo? Ele quis dar um destaque apenas para que eles eram o quê? Empenhados. Aí ele destacou aqui com o quê? Com a vírgula, né? Ó, empenhados. Tá? E continuou a frase, ó, os formandos e os professores. Quem foi que organizou a festa foi os formandos e os professores. Continua sendo o sujeito, o resto continua sendo o predicado. Tá bom? Olha aí no livro de vocês, na página 105, também fala aí sobre o sujeito predicado. Lá o livro didático, é sujeito predicado, lá na página 105. Fala um pouquinho lá. Eu estou dando aí mais informações e vou colocar esse slide para que vocês possam também dar uma lida nele, certo? Então, é isso aí. E para encerrar, pelo menos por essa parte, nós vamos ver aqui o que é o núcleo do sujeito, certo? Como eu disse, o sujeito pode ser formado por uma ou mais palavras, certo? O núcleo será a palavra principal, aquela que tem mais significado para o sujeito. Lembrando que o verbo deve concordar com o sujeito. Por exemplo, nessa frase, nesta oração aqui, ó, o discurso foi modificado. Acha o verbo. O verbo foi, verbo ser, né? Foi modificado. Quem foi modificado? O discurso, certo? Então, o discurso é o seu sujeito, certo? Mas qual é a principal palavra? O sujeito é tudo isso aqui, ó. É o mais o discurso. Essa junção de palavras é o sujeito. O artigo mais o substantivo, certo? O artigo mais o substantivo é aí o sujeito desta oração. Ok? Ó, presta atenção. Qual é a principal palavra dessas duas? É o artigo o ou é o substantivo discurso? A palavra mais importante dessas duas é o substantivo, é o discurso. Então, discurso é o núcleo desse sujeito aí, tá? O sujeito é formado por o discurso, mas a palavra mais importante é discurso. Então, discurso é o núcleo desse sujeito, tá? Olha aí. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa, certo? Qual é aí o sujeito desta oração? É um sujeito composto, ó. Tem mais de um, né? Ó, os formandos, tá? Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Tudo isso aqui é o sujeito, né? Tudo isso aqui é o sujeito. Mas quais são as principais palavras? Os e os empenhados. Tudo isso aí é sujeito. Mas as palavras principais aí são formandos e professores. Como é um sujeito composto, né? Então essas duas palavras são o quê? É o núcleo do sujeito desta oração. Os formandos, professores empenhados organizaram a festa, certo? Os formandos, professores empenhados é o sujeito. Tudo isso aí é o sujeito desta oração. Mas quais são as principais palavras dentro dessas aí? São os substantivos. Formandos, substantivo, professores. O substantivo sempre vai ter uma prevalência.
certo? Então, formandos e professores são aí o núcleo desse sujeito composto, desta oração aí que nós estamos analisando. Por enquanto, é só. Anotem as suas dúvidas, certo? Na live lá de segunda-feira, a gente apara essas arestas, tá? A gente vai ter um diálogo, vocês vão botar as suas dúvidas e a gente vai respondendo lá, tirando as dúvidas, tá bom? Releiam estes slides, revejam mais uma vez essa videoaula, procurem na internet outras videoaulas sobre este assunto para que possa dar uma complementada à minha aula, à aula dos outros também, o que vocês vão ler, né? E os exercícios que vocês vão fazer é o que vai fazer com que esse assunto fixe na mente de vocês, vocês possam aprender isso aí, tá bom? Certo? Com leitura e com treino, tá? Então, por hoje é só e até a próxima aula, se Deus quiser.